Você já ouviu dizer que para falar inglês a gente precisa pensar em inglês? Como isso é possível? Hoje nós vamos conversar sobre o estudo de inglês através de imagens e como que isso pode nos ajudar a pensar em inglês. Não pula o vídeo. Meu nome é Gabriel Campelo e eu sou professor de inglês e esse é o meu novo canal, o canal Teacher Campelo. É claro, eu sou o Teacher Campelo. É meio óbvio isso, né? Antes da gente continuar o nosso vídeo e chegar no nosso assunto sobre o estudo de inglês por imagens, eu gostaria que você se inscrevesse no canal e deixasse um joinha aqui embaixo, em algum lugar que eu não sei exatamente onde que é, porque o YouTube é um robô e ele vai entender que você está gostando do vídeo ou do canal e quer continuar interagindo comigo se você fizer isso. E aí assim a gente vai fazer o nosso canal crescer, o meu canal crescer. Você vai me ajudar, nós. As técnicas que eu vou passar para vocês, as metodologias de estudo independente que eu vou passar para vocês hoje, elas servem tanto para pessoas que estão no nível básico, pessoas que estão no nível intermediário e pessoas que estão no nível avançado. Não importa o teu nível, se você estuda inglês por conta própria, em casa, na internet, estas metodologias vão te ajudar com certeza. O que normalmente acontece quando você estuda é que você recebe a informação do seu interlocutor, a pessoa com quem você está conversando em inglês, e quando ela fala aquela frase em inglês para você, o que vai acontecer no seu cérebro? Essa frase vai entrar em inglês, vai ser traduzida na sua cabeça, e aí você vai entender o que está sendo dito. E aí você vai montar a sua resposta. E aí você monta a sua resposta normalmente em português, aí dentro da sua cabeça você traduz para o inglês, e aí você fala para a pessoa com quem você está conversando. Qual é o problema disso? Normalmente as pessoas se entediam, porque se você demora muito tempo para responder, começa a gaguejar e tal, a pessoa sente a sua fraqueza, ela acaba diminuindo o tempo de conversa que ela teria com você se você respondesse mais rápido. Isso não é regra, nem todas as pessoas vão agir assim com você, mas você vai se sentir inseguro, porque você está gaguejando, você vai ficar nervoso e aí vira uma bola de neve, né? Porém, existe uma outra maneira de interagir com uma pessoa que fala a língua inglesa e que você quer praticar o inglês. É quando você pensa em inglês. E quando você pensa em inglês, você responde mais rápido e a conversa flui com mais naturalidade. Normalmente é o que a gente chama de pessoa fluente, porque a conversa flui, entendeu? Mas, Teacher Campelo, afinal, é possível aprender inglês através de imagens? Sim, é possível e eu vou te ensinar agora. Essa fórmula é ótima para aprender vocabulário. O que é vocabulário? É o acervo de palavras que você tem dentro da sua cabeça que são de outro idioma, ou até mesmo do seu idioma. É óbvio, se você tem um vocabulário em língua portuguesa, você sabe língua portuguesa. Porém, você precisa lembrar que no português as palavras são escritas de uma maneira e no inglês elas são escritas de outra maneira. Por quê? Porque o som das letras e sílabas e palavras é diferente. E em algum vídeo mais pra frente nós iremos conversar sobre o som das palavras e das letras. Além disso, é preciso que você saiba o que significa vocabulário. Vocabulário é o acervo de palavras que você tem de um idioma dentro da sua cabeça. Como assim acervo, professor? É como se você tivesse um dicionário dentro da sua cabeça. Só que você não sabe todas as palavras da língua inglesa. Você não sabe nem todas as palavras da língua portuguesa, nem eu, nem ninguém, porque são muitas palavras. Então, a gente vai procurar as palavras pelas quais a gente se interessa. As palavras que a gente usa no nosso dia a dia, as palavras que eu uso nas minhas conversas, são as palavras que eu quero aprender no outro idioma, no nosso caso, o inglês. Vamos lá? A primeira estratégia é por meio de post-its. O que são post-its? Post-its são aqueles adesivos pequenos, coloridos, que a gente normalmente usa para fazer alguma anotação. Qual é a estratégia? Você olha para um objeto dentro da sua casa que você não sabe como é que diz em inglês. Um exemplo bem básico, televisão. Você olha para a televisão e você pensa, eu gostaria muito de saber como é que se escreve, como é que se fala televisão em inglês, porque afinal todo mundo usa a palavra televisão. Então você pega um post-it, que é aquele adesivinho, procura na internet como é que se fala a palavra televisão e você escreve television. E se é possível, não sei se cabe, não sei o tamanho da sua letra, mas você precisa escrever também a maneira como se fala. Eu vou dar um exemplo. Aqui embaixo eu vou colocar em algum lugar da tela. Televisão em português, vou colocar television em inglês e vou colocar também como que um brasileiro falaria essa palavra do jeito que a gente fala. Television. E aí você pega esse post-it e cola no objeto. E assim você, toda vez que você olhar para esse objeto, no caso a televisão, que a gente olha bastante, você vai lembrar de como que se fala essa palavra em inglês. Parece bobo, mas para uma pessoa iniciante ou para uma pessoa que não sabe como se diz aqui o nome daquele objeto em inglês, isso vai ser muito útil. Aí você me pergunta, tá, mas onde é que está a imagem nisso? Poxa, a imagem está ali, no próprio objeto.
Você não precisa desenhar uma televisão porque você já tem a televisão ali e um post-it colado nela. A segunda estratégia é através de flashcards. O que são flashcards? Flashcards são como se fossem cartões onde você de um lado tem a palavra, como que ela é dita, e do outro lado você tem o desenho do objeto. Muitos jogos, como Duolingo e outros por aí, utilizam essa estratégia dos flashcards porque ela é muito útil, na verdade. E, na verdade, também é muito útil para as pessoas que já passaram pela estratégia número 1. Por quê? Você já sabe como é que é television em inglês e agora você quer saber como é que são outras palavras que não dá para você colar um adesivo. Nem todos os objetos a gente consegue colar um post-it. Então você vai lá e ou imprime ou desenha o objeto e do outro lado você coloca o nome da palavra, como que ela é dita em inglês. Dessa maneira, toda vez que você olhar para esse flashcard, você vai lembrar de como que é aquela palavra em inglês. A terceira estratégia é através do Google Imagens. O que é o Google Imagens? Lá quando você pesquisa uma palavra no Google, o que significa essa palavra, normalmente aparece o resultado tradutor ali, ou o significado, né, a tradução, ou a definição do que significa essa palavra. A estratégia é a seguinte, um exemplo, vamos colocar em inglês no Google, television. Em vez de você buscar o resultado do Google, você busca o resultado do Google Imagens, que você clica do ladinho ali. O que acontece? Vai aparecer um monte de televisions para você. E aí, por meio daquela imagem, você vai lembrar o que significa television. Óbvio, o exemplo que eu dei é banal, porque você já sabe o que é television, mas isso serviria, por exemplo, para outras palavras, ou verbos, ou outras coisas, enfim. Por último, eu recomendo um catálogo verbal. Normalmente esse é um trabalho que eu faço com os meus alunos no 8º, 9º ano, quando eles não sabem muitos verbos. Por quê? Porque o verbo é a ação, é mais difícil de você definir através de imagem, mas não é impossível. Vamos usar o exemplo do Google Imagens novamente. Vamos usar o exemplo do verbo to sing. To sing significa cantar. Se você colocar to sing no Google e colocar no Google Imagens, vai aparecer provavelmente um monte de pessoas cantando, não é mesmo? Porém, os verbos têm 3 formas, a forma do presente, do passado e do particípio. E eu recomendo muito que você estude as 3 de uma vez, que você memorize run, ran, run. E decorar que run, ran, run é aquela imagem que você está vendo no Google Imagens. Eu até recomendo que você faça como eu peço para os meus alunos. Eu peço para eles colocarem as 3 palavrinhas, run, ran, run, e do lado um bonequinho correndo. Por que memorizar as 3 palavras de uma vez ao invés de memorizar elas somente no presente? Porque mais pra frente, quando você tiver que estudar as outras formas verbais, os outros termos verbais, você não vai ter dificuldade, porque você já vai saber, você já vai lembrar de tudo que você estudou antes. Recapitulando, nós estudamos 4 formas aqui de estudar inglês através de imagens. Os post-its, para quem está iniciando, os flashcards, para quem já passou pela fase de aprender as coisas onde dá para colar alguma coisa. Nossa, eu falei tanta coisa. O Google Imagens, que serve para todo mundo, tanto o catálogo verbal, que é para quem já quer montar a estrutura das frases. Porque assim, gente, não tem como você montar uma frase se você não souber como são aquelas palavras em inglês. E a melhor maneira de estudar isso é indo atrás das palavras. Mas afinal, Gabriel, por que o uso de imagens vai me ajudar a pensar em inglês? Pensa comigo, olha só. Toda vez que uma pessoa utilizar a palavra television ou sing com você dentro de uma frase, você não vai ter que traduzir isso para o português para entender o que está sendo dito. Você já vai lembrar da imagem. A definição do objeto vai vir na tua mente, em inglês mesmo. À medida que todas as definições de verbos e substantivos e adjetivos estiverem na tua cabeça através de imagens e não através de tradução, você vai conseguir se comunicar melhor. Por quê? Porque você vai lembrar da definição do objeto dentro da tua cabeça em inglês. Não vai precisar fazer aquele processo de tradução que eu falei para vocês no início do vídeo. É assim que você começa a pensar em inglês. É uma estratégia. Fala pra mim. Escreve aqui nos comentários aqui embaixo o que você achou dessa estratégia. Você já utilizou a estratégia de imagens por flashcards, post-its ou catálogos? Ou até mesmo Google Imagens? Comenta comigo aqui embaixo, interage comigo. E se você tiver alguma dúvida, escreve aqui embaixo nos comentários que eu vou ficar muito feliz de te ajudar. Além disso, não deixa de assistir o meu último vídeo onde eu comento sobre a melhor maneira de se aprender inglês. Espero que você tenha gostado e nos vemos no próximo vídeo. Bye, bye!